Eu quero, meus irmãos, pedir que os irmãos abram a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo 38. Mas isso vai ficar baixo. Versículo 37 e 38. Estou desconfiado. Atos 2, versículo 37 e 38. Eu já estou com o negócio feito ao projeto. Ah, beleza. Tava olhando ali. Aqui tem uma carta de tiro daqui. Suporte. Faz a pressão. Ah, eu quero falar lá da onde. O bote fixa nesse cara aqui. Todos acharam aí, irmãos? Todos acharam? Vamos ver juntos? Vamos lá? Esses versículos que nós vamos ler aqui agora, eles acontecem, essas falas aí acontecem depois daquela grande pregação do apóstolo Pedro, não é isso? Lá no dia de Pentecostes. Vai lembrar daquela música, dia de Pentecostes, fogo a casa encheu. Então, depois do dia de Pentecostes, que o fogo a casa encheu, na verdade nem fogo era tinha. O escritor vai dizer que eram línguas como que repartidas, né? Línguas como que de fogo, repartidas ali na cabeça de cada um. Mas o como ali dá uma ideia de comparação. Foi uma maneira de Lucas, aquele exímio escritor, mostrar como parecia aquelas línguas ali sobre a cabeça dos irmãos. Como achamos de uma vela assim. Mas o que interessa é o seguinte: Tá assim, cuidado, tá assim. depois disso, o apóstolo Paulo vai pregar aquela multidão. E os irmãos leiam aí depois, isso aí, Paulo, desculpa. É que bora. Obrigado, Pedro. O apóstolo Pedro, depois deste grande acontecimento que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja de Cristo Jesus lá em Jerusalém, cumprindo a promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos: ficarem em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos com poder. Recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. E aí eles ficaram, receberam o Espírito Santo. Cristo derramou o seu Espírito Santo ali, eles não ficaram órfãos como Cristo prometeu. E depois Pedro vai pregar as multidões fora da igreja, porque naquele exato momento estava acontecendo ali a festa de Pentecostes e havia judeus oriundos de todas as partes do mundo antigo, médios, egípcios, gregos, da Panfídia, da Ásia e todas as regiões, médios, persas, vieram para aquela festa ali. E a multidão do lado de fora do templo ficou atônita com aquele milagre que estava acontecendo do lado de dentro. Eles começaram a ouvir, cada um na sua própria língua, as maravilhas de Deus. Deus sendo anunciado em cada idioma. Deus estava desbabelizando a linguística da humanidade. Ou seja, lá em Babel ele confundiu as línguas. E agora ali ele está desconfundindo as línguas e sendo anunciado em todos os idiomas que estavam ali presentes naquela reunião. Então o fator Babel ali, lá do Gênesis, agora estava sendo desconstruído, porque Deus estava agora sendo manifestado em todas as línguas naquele presente momento. O interessante é que a multidão ficou alvoroçada e queria saber o que estava acontecendo, e até acusaram os irmãos de estarem embriagados, 9 horas da manhã, acusaram que os irmãos estavam embriagados, porque vocês estavam falando daquele jeito sonofórico e falando das maravilhas de Deus em todos os idiomas ali. Foi um milagre mesmo, foi maravilhoso. Você imaginou um judeu falando em medo-persa, o outro judeu falando na língua egípcia, o outro judeu falando em babilônico, o outro judeu falando numa língua da Ásia, o outro judeu falando em grego. E ali havia judeus oriundos de todas as partes da terra, e cada um estava ouvindo falar, Deus sendo revelado em cada língua. E aí o apóstolo Pedro toma a palavra, como coluna, como líder da igreja, e começa a pregar o evangelho. Os irmãos podem ler essa pregação de Pedro, que foi uma pregação clássica do evangelho, e que todo pregador do evangelho deve seguir aqui esse roteiro do apóstolo Pedro. O interessante é que depois que a pregação termina, ninguém foi embora.
ver o Fantástico, ou disseram assim, mais uma mensagem, ou foram cuidar dos seus afazeres. O texto vai nos dizer que a multidão ficou atônita. E aí nós vamos nesses dois versículos aqui que diz o seguinte. Vou ler para os irmãos que acompanham. Ouvindo eles estas coisas. O quê? E essas coisas? A palavra de Deus sendo pregada. O Evangelho de Cristo Jesus sendo anunciado. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, isso aqui não foi uma perguntinha assim no escritório pastoral, no escritório apostólico de Pedro lá não, tomando uma aguinha. Pedro, o que faremos então de agora por diante? Não foi assim não, irmãos. A multidão em peso. E agora, irmãos, o que faremos diante dessa pregação, diante desse anúncio do Evangelho? O que faremos? Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o tema da aula de hoje? Qual é o tema da aula de hoje? Qual é o assunto principal desses dois versículos que eu acabei de ler? Arrependimento. Arrependimento. É o tema da aula de hoje. Então veja, irmãos. Arrependimento. Arrependimento. Segunda pergunta. Qual é a resposta que cada pecador tem que dar ao Evangelho? Qual é a resposta que todo pecador tem que dar ao Evangelho? Quando ele ouve a pregação do Evangelho, qual é a resposta que Deus exige de cada pecador? Arrependimento, endurece. Sim. Aí é outro assunto que não trabalhava na frente. Eu quero trabalhar muito esse assunto dele. Seria o batismo? É o arrependimento. É o arrependimento. Por isso que o apóstolo Pedro, quando eles perguntam, vamos voltar aos versículos, para ver se a gente tem essa resposta aqui. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Então, qual é a resposta que o Evangelho exige de cada pecador que ouve a pregação de Cristo? É o arrependimento. Veja que o texto primeiro fala que eles compungiu-se-lhes o coração. A palavra compungir é entrar em processo de contrição, de aperto, de aquebrantamento, a tal ponto que leva o homem desesperado a clamar a Deus. E aqui, quando eles foram compungidos o coração, por que eles tiveram seus corações compungidos? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de compungir os nossos corações. O profeta vai dizer que ela é martelo que esmiuça a penha, que quebra a roda, despedaça o coração mais pedregoso que tem. Muito bem. Até aí a gente vê a palavra de Deus fazendo a sua função. Tanto que faz a sua função que a multidão não se dispersou naquele exato momento. Ela ficou para perguntar ao apóstolo o que deveriam fazer a partir daquele momento. E agora, o apóstolo Pedro dá uma resposta e joga toda a responsabilidade para cima dos ouvintes. Ou não é? Como é que o verbo está aí? O Pedro falou assim, né? Não, agora vocês vão para casa, viu? Descansam um pouco, vocês estão com o emocional um pouco abalado.
E aí, esperem lá que o arrependimento vai chegar. Acho que para alguns vai chegar de C10 mais rápido. Né? Fiquem lá à vontade. Voltem para os seus afazeres. Voltem para os seus entretenimentos. Voltem para os vossos lazeres. Voltem para os vossos deleites. Busquem os vossos próprios prazeres. Esperem um pouco, o arrependimento virá. Foi essa a resposta que Pedro deu a eles? Qual foi a resposta que Pedro deu a eles? Dê aí para nós. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Tá bom. Essa é a resposta que todo pecador tem que dar ao Evangelho. Ou não é? Quantos discordam disso? Quantos discordam? Aqui, levanta a mão, Paulo. Pode ser sincero e franco. Essa é a resposta que cada pecador tem que dar ao Evangelho. Quero dizer aos irmãos que essa série de estudos que nós faremos sobre o arrependimento vai se dividir em duas partes principais. A primeira parte fala do pecador sem Deus, e a segunda parte fala com o pecador com Deus, que são os crentes calvinistas, batistas, reformados, metodistas, anglicanos, seja lá quem for, teve instrução de crente. A segunda parte dessas lições é para crente. Então veja, outra coisa que nós temos que ter em mente aqui, esse assunto é um assunto hoje esquecido, é uma pregação que foi esquecida em muitas igrejas. Arrependimento na pós-modernidade, vamos usar aqui a palavra pós-modernidade, na modernidade, não é palavra querida. Não é palavra querida. Pregar sobre arrependimento é ferir o ego de muitas pessoas, é comprar muitos, adquirir muitos inimigos do Evangelho. A mensagem do Evangelho requer do homem a resposta mais radical da parte dele, que é arrepender-se. O vos aí, depois do verbo, indica para nós uma ação reflexiva. É uma ação que nos responsabiliza. Agora veja que nós vamos ver que o arrependimento o homem não consegue por conta própria. E é o que nós vamos ver aqui hoje nas aulas, em um estudo que o pastor Tim Keller fez. Ele dividiu o arrependimento em duas partes. Ele dividiu o arrependimento religioso e fala do arrependimento segundo o Evangelho. Meus irmãos, e não tem algo mais perigoso que o crente corre do que buscar um falso arrependimento. Inclusive o José Mabés tem uma pregação que chama, o título dela é o seguinte: arrependa-se do seu arrependimento. Quando se fala em arrependimento, o assunto aperta para nós. Porque Deus exige uma resposta urgente de cada pecador que ouve o Evangelho. Deus exige uma mudança de opinião. Deus exige uma mudança, meus irmãos, como diz no texto grego, lá traduzindo a palavra arrependimento. A palavra arrependimento, no texto grego, literalmente, significa, literalmente, a palavra arrependimento no grego significa mudar de opinião. Mudar de opinião. É uma mudança de opinião do homem quando ele é confrontado pelo Evangelho. E aí ele tem que abrir mão de quem ele é, ele tem que abrir mão dos seus pontos de vista, ele tem que abrir mão primeiramente do seu orgulho, do seu eu, da sua soberba. Por isso que o arrependimento não é uma mensagem fácil de se pregar e muito menos fácil de se ouvir.
Porque o arrependimento ela confronta a mim e a você e a qualquer outro pecador diretamente no tumor do nosso egocentrismo, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa altivez. A palavra arrependimento, ou a doutrina arrependimento, ela nos diz que nós estamos longe de Deus. E não estamos apenas longe de Deus, mas estamos distanciados de Deus por nossa própria rebeldia. A palavra arrependimento fala que todo homem que vem ao mundo, ele é rebelde contra Deus. E ele tem seu próprio ponto de vista. Ele tem os seus próprios conceitos. Não é mais o que a Bíblia acha. Não é mais o que a palavra de Deus requer. Não é mais o que a lei de Deus exige. É o que eu acho. É o que eu quero. É por isso que muitas pessoas ouvem pregar a palavra de Deus. Ouvem ensinar a palavra de Deus. Mas elas saem da mesma forma que entraram. Porque negociar as nossas opiniões, nossos pontos de vista, abrir mão dos nossos pontos de vista e do nosso ego, é um milagre que só Deus pode intervir nessas coisas. Arrependimento, meus irmãos, é a palavra-chave para entrar no reino. Os inarrependíveis não entram no reino de Deus. Os inarrependíveis não fazem parte da igreja de Cristo. Só os arrependidos e arrependíveis. Entende o que eu estou dizendo? Os arrependidos, ou seja, que se arrependeram dos seus maus pecados e que vão continuar sendo até aquele grande dia pessoas arrependidas. Qual foi a última vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados? Qual foi a última vez que fizemos uma introspecção de nossas vidas à luz da palavra de Deus, reconhecemos em nós falhas e dissemos assim: não, eu vou mudar. Eu não vou mais brincar com a palavra de Deus. Porque quem não se arrepende está em guerra contra Deus. Quem não se arrepende é inimigo número 1 da palavra de Deus. Deus está dizendo: arrepende, Ele está dizendo: não me arrependo. Volta-te para mim, não voltarei. Tu precisas de mim, não preciso. O profeta Oséias é o profeta que mais trabalha a questão do arrependimento. E é bonito como Deus chama o povo dele a arrependimento. Deus chama o povo a arrependimento com amor, com graça e com misericórdia. Mas o povo dele tornou-se tão rebelde que deu as costas a Deus. E quanto mais, o profeta diz, quanto mais Deus chamava, mais os filhos dele se iam. Quanto mais Deus chamava, Israel, volta para mim, mais o povo ia em costas para Deus. Muitos estão na igreja hoje como Israel. Mas se voltar, Israel, volta para mim. Estão como Israel, tempo de Oséias. Desconhecem o arrependimento, desconhecem o chamado de Deus para uma mudança de opinião e acham que estão vivendo muito bem. Diante dessa reflexão desse texto que nós lemos, eu quero chamar os irmãos para irmos lá para o Apocalipse. E agora eu vou falar, aqui os irmãos viram que a pregação era para incrédulos? Ou não? Concordam que era para incrédulos? Pedro pregando para incrédulos? Agora vamos lá para o Apocalipse. Numa das cartas que Cristo escreve para as 7 igrejas. Irmãos, vamos ver o que é que Cristo fala a uma das igrejas, e a outras demais, mas principalmente a esta igreja, a igreja de Éfeso. Primeiro essa igreja de Éfeso. Capítulo 2, isso, obrigado. Capítulo 2. Acharam aí? Capítulo 2, versículo de número 5, versículo número 4, versículo número 5. Lê aí, cara, por favor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Em todo final de carta, Cristo vai dizer assim à sua igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo final das cartas, Cristo vai dizer esse mesmo refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque, meus irmãos, fechar os ouvidos é a primeira característica do endurecimento de coração, quando não há arrependimento. Então Deus aqui está chamando, Cristo está chamando a uma igreja. Por isso que esse estudo é dividido em duas partes: uma aos pecadores inconversos, aos incrédulos, e outros aos pecadores crentes, que também incorrem nos mesmos em erros pecaminosos e transgressões contra a palavra de Deus, e se endurecem, fecham os ouvidos, não dão mais ouvido à palavra de Deus, ao Espírito Santo dentro da igreja, pregando, falando através do Evangelho. E aí Cristo chama a essa igreja de Éfeso ao arrependimento. Arrepende-te. Arrepende-te breve. Isso aqui dá uma ideia de pressa. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar, do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, guardem bem esses dois tópicos que nós vamos trabalhar sempre durante essas aulas. Arrependimento é para o pecador sem Deus. E arrependimento é para o pecador com Deus. Porque não vai haver, meus irmãos, na vida cristã, transformação, oxigenação da espiritualidade. Não vai haver amadurecimento espiritual. Não vai haver crescimento espiritual. Não vai haver aprofundamento das nossas raízes na palavra de Deus. Nós não teremos uma fé na palavra. Nós não seremos servos de Deus que agradem a Deus de fato, se não houver em nós um constante arrependimento. Porque constantemente nós estamos pecando. Porque constantemente nós estamos nos enveredando por caminhos que Deus não prescreveu para nós e que desagradam o seu Santo Espírito, que trazem prejuízo para a igreja, que trazem prejuízo para as famílias, prejuízo para nós mesmos. O arrependimento, meus irmãos, é a ferramenta de Deus para avivar a igreja. Não haverá verdadeiros avivamentos espirituais se não houver verdadeiro arrependimento de corações e vidas. Se não houver verdadeiramente mudanças de opiniões, e opiniões que sejam mudadas, mas sejam mudadas não para outras opiniões humanistas, seculares, filosóficas, sociológicas, ou até religiosas, mas opiniões que sejam mudadas e saiam para ceder lugar para as propostas e para as opiniões e para as exigências de Deus. E aí nós nos arrastamos a vida toda, uma vida de mediocridade espiritual, vida de raquitismo espiritual, endurecidos, achando que a fé cristã é só essa vida, que nada mais além virá, que não há propósito do Evangelho para mudança significativa, e que Deus está muito bem se agradando de nossas vidas. E isso já é sintoma de uma vida que não está se arrependendo constantemente, já é sintoma de um coração endurecido. Cristãos que se contentam com uma vida raquítica na fé, com uma vida de um evangelho básico, com uma vida de mediocridade espiritual, são cristãos que demonstram já na sua vida uma vida inarrependível. Cristãos que não param mais para fazer uma análise de suas vidas, de sua espiritualidade, de seus relacionamentos, em todas as áreas. Cristãos que não pedem mais perdão, nem para Deus, nem para o próximo, nem para ninguém. Que acham que as suas opiniões são certas e irredutíveis. São cristãos que já endureceram seus corações, que estão precisando de serem alcançados pela graça de Deus e buscarem de Deus piamente o arrependimento. Entenderam? Não entenderam? E é um assunto que escasseou das prateleiras da igreja.
Muitas igrejas não pregam arrependimento. Então o que pregam? Se não pregam mais arrependimento? Para massagear o ego. O importante é você se sentir bem. Vamos pegar uma mensagenzinha médica hoje sobre a graça, sobre o amor de Deus, que Deus é amor. Aí o povo se alegra, ele sai satisfeito. Mas lembre-se que o arrependimento, que o amor, que a doutrina do arrependimento já revela para conosco o grande amor de Deus. Porque se Deus não deu arrependimento, nós vamos nos autodestruir do pecado. Mas por amor e por graça, Deus nos dá o verdadeiro arrependimento. Por amor e por graça, Deus nos dá chance, meus irmãos, de crescer espiritualmente. É por amor e pela graça que Deus nos dá arrependimento, para voltarmos aos velhos caminhos da verdade e crescermos espiritualmente. Não existe, meus irmãos, não existe mudança na minha vida e na sua vida espiritualmente, se não for através do caminho do arrependimento. Arrependimento é mudar de caminho. É abrir mão do que eu acho, para aceitar o que Deus tem para mim, como palavra é. Agora veja, eu tenho aqui, por favor, fraco, não tem problema nenhum. Esses slides que os irmãos viram agora foram slides tirados de um texto do pastor Tim Keller. Lembram dele ontem lá, aquele parecão? Tim Keller. O pastor Tim Keller tem um texto muito maravilhoso sobre o arrependimento, de 3 páginas, que é: toda a vida é arrependimento. Então, toda a vida do cristão é arrependimento. Desde a sua regeneração, a sua fé, que ele se arrepende, crê em Cristo Jesus. Todo o processo da vida dele, até a glorificação, vai ser uma vida de constante arrependimento. Isso do Filho de Deus. Então, eu peguei esse texto lá no Egito, coloquei no slide aí, coloquei a foto do Tim Keller, tá? Coloquei aqui, meus irmãos, ó, o autor desse texto é o Tim Keller. O texto toda a vida é arrependimento, na tradução que foi feita pelo Egito. E aqui eu coloquei, no slide, eu coloquei pontos que ressaltam o texto dele, para a gente estudar aqui durante esta manhã. Então, o primeiro slide que nós vamos ver aqui é arrependimento, religião versus evangelho. Nesse primeiro momento, nós vamos ver o quanto é perigoso estarmos dentro da igreja e acharmos: não, agora eu tenho que me arrepender. Eu estou ouvindo essa palavra hoje, Deus falou comigo, e a partir de hoje eu vou ter que buscar um arrependimento. Só que é perigoso, meus irmãos, nós fazermos essa busca pelo arrependimento sem um esclarecimento do Evangelho, do que é o verdadeiro arrependimento, o que o verdadeiro arrependimento traz. E o pastor Tim Keller fez esse estudo, e eu achei, meus irmãos, muito interessante para nós estudarmos aqui juntos esse texto, antes de começarmos precisamente no estudo da confissão de fé, para que nós não entremos de cabeça na confissão de fé e aí saiamos do outro lado com a missão concluída e muitas das vezes estamos trabalhando um arrependimento dentro de um cunho de conceito religioso. Não que a confissão de fé esteja trabalhando isso, não, de forma alguma. Já andei estudando e não trabalha de forma de cunho religioso, mas é que a nossa natureza é pecaminosa. Ela é muito mais sutil em barganhar esses conceitos de arrependimento, os conceitos do Evangelho, e fazer com que isso se transforme ainda da minha mesma opinião. Eu não vou abrir mão da minha opinião, eu vou fazer com que esse arrependimento seja de acordo com as minhas opiniões, com os meus achismos e com os achismos e opiniões da religião. Então tá aí, próximo slide, por favor. O que dizer sobre o arrependimento? Esse conceito é do pastor Tim Keller. Ele dá esse conceito agora. Vamos ver todos juntos? O arrependimento é o caminho para fazer progresso na vida cristã. De fato, o arrependimento difundido e duradouro é o melhor sinal de que estamos crescendo profunda e rapidamente no caráter de Jesus. Entendeu? Explica para nós aí o que está dizendo. Não vai ser coisa bem clara, mas ele fala sobre progresso e fala que isso é uma evidência de
a salvação, nosso crescimento. Alguém entendeu diferente aí? O que os irmãos entenderam que os conselheiros? O arrependimento da pessoa muito vai levar a gente a ter um progresso na vida cristã. Sim. E ele é que vai. E ele é que vai caracterizar se nós estamos tendo um crescimento na vida espiritual ou não. Certo. Então o que a gente deduz disso aí, meus irmãos? O verdadeiro cristão, ele procura melhor na vida espiritual. Se ele não estiver procurando, se ele estiver contente com essa vida dele, Ou ele não é verdadeiramente cristão, ou ele está com um processo de esfriamento. de endurecimento, Não vai crescendo, né? não está crescendo. Muito bom. Aí se ele não está crescendo, se ele está em processo de endurecimento, se ele laissez fé, deixa acontecer, deixa fazer, entendeu? Ou então ele está naquela cantiga do Martim da vida, deixa a vida me levar, a vida leva ele. E essa não é a proposta do crente. É verdade. Ou se ele está naquela proposta de Gabriela, lembra da proposta da Gabriela? A teóloga Gabriela? Você lembra dela? Lembra não? A teóloga Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Lembra disso? Se tiver nessas propostas, meus irmãos, sabe? Se tiver nessas propostas aí, então com certeza, irmão, de duas uma, ou não nasceu de novo, ou é crente endurecido pelo pecado, precisa clamar a Deus com um arrependimento verdadeiro. Agora, meus irmãos, o que foi o nosso tempo? É a teóloga Gabriela. Eu acho interessante quando você põe rapidinho, Assim. arrependimento não dá muito não, porque a gente tem um conceito de arrependimento muito emocional. Você pensa que arrepender é ficar chorando, morrendo, porque fez alguma coisa. E quando você olha o conceito, ele não dá opinião. É aquela história da mudança de mente, não tem nada de piegue, de ficar morrendo, chorando e não sei o que. Às vezes o arrependimento pode ser confundido com remorso. Muito bom. E só temos tudo. Só temos tudo. Tristeza e choro, como ela falou, isso mais parece um remorso do que uma ansiedade. Verdade. E nós vamos ver isso aqui quando ele vai trabalhar a tristeza de acordo com o arrependimento dele. Moço, vocês conhecem aquele garoto ali? Conhece? Quem é aquele garoto ali? Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Estão vendo a carinha dele? O que essa carinha dele assim demonstra pra gente? Que ele é o quê? Doce, né? É verdade? Não é verdade, irmão? Lembra lá? Olha a carinha dele. Que até se compadece dele, né? O bicho velho. Tá dando de vídeo. Agora. Se a cara não faz quando faz assim. Pois é. Decorar a carinha dele? Agora. E esse gato? Quem é? Quem é esse gato agora? É o mesmo que tá com a carinha lá, boazinha. E agora tá aí de pose de boca, de galã. Moço, esse gato de bota aí tem que mandar nos dizer. Porque muitas das vezes a gente quando peca,
Quando transgride diante de Deus, a gente chega diante de Deus com aquela cara do outro gato de bola. Meu Deus, Senhor! Aqueles olhinhos assim lacrimejando. Mas passou aquele desencargo de consciência religiosa, nós viramos o gato de bota do já estou em dias. Os irmãos concordam com isso aí, tudo que eu estou fazendo? Aí é que está o perigo, aí é que está o perigo de sermos crentes gatos de bota. O perigo de sermos crentes gatos de bota, porque você volta, primeiro soldado piedoso, você volta para essa foto aqui do gato piedoso, e aí aqui todo mundo olha para você e diz assim: rapaz, como é piedoso, como é crente, chora, é ordeiro, é uma maravilha, olha só, mas está até salvo. E de uma hora para outra, ele se transforma no gato de botas, audaz, não é? Espertalhão. Então nós corremos esse perigo. Se não vivermos se não entendermos pela luz da palavra de Deus o que é verdadeiramente se arrepender, viveremos diante de Deus com essa cara religiosa do gato de botas, essa cara que inspira devoção, piegas, choros, lágrimas, arrependimentos fúteis, superficiais, mas que de fato não produz uma mudança verdadeira de atitudes, de comportamentos. Ninguém vê frutos. Aí eu lembro de um hino batista, me chama essa atenção aí quando tu fala, que é muito interessante colocar esse significado, e ele está esse significado aqui, irmãos, está na chave linguística do grego do Novo Testamento, editado pela editora Vida, e é um manual que eu utilizo muito para estudar o Novo Testamento, é muito rico, e lá traz esse significado desse texto aqui que nós acabamos de ler em Atos capítulo 2. O significado da palavra arrependimento é isso de fato, é mudar de opinião. E para mudar de opinião tem que ser atingido a mente. Por isso que a palavra grega, que aí, metanoia ou metanus, nus é mente. É a palavra de Deus quando age na mente, muda as minhas opiniões. Porque um homem e uma mulher não pode mudar de vontades, não pode abrir mão das suas opiniões, não pode mudar de atitude, de comportamento, se a sua mente não foi atingida pela palavra de Deus. Se a sua mente não foi transformada pela palavra de Deus. Sim. Ontem eu estava sentado na calçada lá, chega uma moça ou um rapaz. Um papel daquele que você estava falando naquele dia. O pessoal da África, só os ossinhos. Sim. Aí, papelzinho assim, não, você tá, não sei o quê, tão piedoso, aquela coisa, ó, e agora nós estamos sentindo aí uma aí, não precisa muita coisa não, tá? Eu olhei assim, não tem não. Lembrei logo também, né? Lembrei logo da aula. Aí não. Aí quando eu disse assim, eu acho que ele foi pedir o papel, ele foi deixou o papel comigo, porque eles costumam deixar o papel. Vem aqui. Vem aqui. Uma questão. É o mesmo gato quando ele Gato de bota, né? Tudo tá bom. Agora pode falar logo, por favor. Todos os irmãos, falei com vocês de arrependimento. É o caminho para fazermos progresso na vida cristã. E aqui o Tim Keller está utilizando o significado da palavra arrependimento para a vida cristã. Entende? Aqui é a segunda parte da nossa aula. É o arrependimento aplicado na vida do cristão. E aí ele diz que de fato o arrependimento difundido, duradouro, é o melhor sinal de que estamos crescendo profunda e rapidamente no caráter de Jesus. Ou seja, qual é a função principal do arrependimento? Qual é o resultado final do processo do arrependimento? Qual é? É eu me sentir bem? É eu ter o meu ego satisfeito? Ter a minha
autoestima lá no alto. É isso. É o propósito do arrependimento. O que é então o propósito do arrependimento? Em primeiro lugar, o quê? Nos conformar ao caráter de Jesus. O principal propósito do arrependimento é nos conformar ao caráter de Jesus Cristo. É nos levar a cada dia a assumirmos a conduta de Cristo Jesus para o dia de hoje, para a minha vida, para o meu contexto de vida, para a minha história, dentro dos meus ambientes onde Deus me manda. Eu já disse, Vai, não pegues mais. Propósito de constante arrependimento, não viver na prática do pecado. Por favor. Aqui, meus irmãos, nós temos o divisor de águas. O que de fato é o arrependimento segundo o Evangelho e o que de fato é o arrependimento segundo o gato de botas. Vamos ver aqui. Não ficou muito polêmico, né? Mas os irmãos conseguem ler? Primeiro bloco diz o arrependimento segundo a religião. Está tudo lá no texto do Quinquer. O propósito do arrependimento segundo a religião é manter Deus feliz, de forma que Ele continuará te abençoando e respondendo suas orações. Esse é o arrependimento religioso. O arrependimento religioso é ensinado para nós da seguinte forma: olha, você tem que se arrepender, porque Deus está muito mal com você e Ele está com a ira sobre a sua cabeça. E se você não se arrepender, Deus vai te matar, Deus vai te enforcar, Deus vai te punir, Deus vai te oprimir. Esse é o arrependimento segundo a ótica da religião. Ou não? Fique à vontade. Não. Eu consegui mudar a vida dele. Eu estou comprado para não conseguir. Obrigado. Então, meus irmãos, veja só. Vocês vão entender o que é o arrependimento segundo a religião? Ou não? Veja que aqui nós já estamos numa fase boa. O indivíduo já está procurando arrependimento. Mas nessa procura por arrependimento, ele pode ser enganado pelo arrependimento religioso, que é o arrependimento que gera os gatos de bota. E esse arrependimento religioso, que Quinquer vai dizer que o propósito desse arrependimento é manter Deus feliz. É aquela antiga prática dos povos pagãos que matavam pessoas, que matavam crianças, que pegavam animais para colocar para os seus deuses, porque senão os seus deuses se enfureceriam contra aquela comunidade. É aquela antiga prática medieval inserida na mente humana de achar que ele pode barganhar com Deus. É ou não é barganha? Ou não? Eu vou procurar aqui agora, todo dia estar na igreja, vou procurar ler a Bíblia todo dia, a partir de hoje eu vou orar, eu vou ofertar, eu vou investir em missões, porque isso aí é uma vida de arrependimento, eu não posso mais viver dentro dessa vida e tal, porque assim Deus vai se agradar de mim, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir as portas do céu. Só que o discurso por trás dessa conversa é religioso e é pagão e é pervertido e é barganha com Deus. Deus não quer que ninguém aqui se arrependa para ele passar a mão na sua cabeça e dizer assim: meu menino, que coisa linda. Não é esse o conceito de evangelho de arrependimento. Pedro não pregou isso lá. No discurso de Atos capítulo 2 dos apóstolos. Agora veja, esse arrependimento religioso, ele gera alguns males. Ele não traz benefício. Primeiro que ele já começa uma perversão que é barganhar com Deus. Não, eu vou viver assim, porque aí eu vou ser alto cabeça de Deus. Eu vou a partir de hoje eu vou obedecer o que o pastor está dizendo, porque a partir de hoje Deus vai derramar sua graça, sua misericórdia, as coisas lá em casa vão melhorar, né? Eu vou ter saúde, eu vou ter paz, vou ter dinheiro, né? Deus vai me abençoar. Só que ele já começa mal porque ele é pervertido. E ele é escravizador. E ele é gerador de almas paganizadas. Tu está entendendo, irmão? E ele gera, meus irmãos, três principais males. Ele gera o egoísmo, ele promove a justiça própria e é amarga até o fim. Em primeiro lugar, ele é egoísta. Por que ele é egoísta?
Porque ela pensa no quê? No bem próprio dela. E como é que ela pensa no bem próprio dela? Uma troca religiosa. O que ela faz? Isso para Vai ganhar isso. Então o alvo dela é o quê? Ela mesma. E sendo ela mesma, o primeiro conceito dela era o quê? O fim principal do arrependimento é nos conformar, é fazermos aceitar a opinião de Cristo, é nos submetermos à vontade de Cristo e a absorvermos toda a conduta de Cristo para as nossas vidas, é nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus, é crescermos até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Isso significa maturidade, isso significa mudança de pensamento, isso significa mudança dos relacionamentos. Relacionamentos fundamentados no amor para com Deus e para com o próximo. Se isso não acontecer, irmãos, por obra da graça do Evangelho e do Espírito Santo, é um arrependimento religioso e egoísta, porque o indivíduo vai barganhar com Deus e vai buscar apenas o seu bem próprio. Isso é maligno e pernicioso. Isso sim é abominável diante de Deus. Outra explicação do egoísmo. Quando ele é egoísta, ele busca glória própria. Quando nós buscamos o arrependimento sem religião, nós buscamos glória própria. E quando buscamos glória própria, irmãos, nós buscamos o alvo das pessoas. Como aquele mundo de ouro. Mas aquele globo hoje é o mais poderoso na igreja. Aí ele ouve isso, irmão. Ele dá arrupios. Se ele tivesse ainda no meio pentecostal, que busca a própria glória do mundo, isso mexe com o ego. O verdadeiro arrependimento, ele mata o ego do homem e põe Cristo no centro. E põe a glória de Cristo no centro da minha vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas o verdadeiro arrependimento pernicioso, segundo a religião, ele busca glória própria, olhares dos outros para mim. Todos vão olhar e dizer: que mudança de vida, que maravilha. Entenderam até aí? Querem comentar alguma coisa? Promove justiça própria. Nós já estudamos sobre a justificação pela fé. Nós somos salvos através da justificação pela fé em Cristo Jesus? Ou não? E ali está dizendo que o arrependimento segundo a religião produz justiça própria. O que significa isso, irmão? Justiça própria. O que significa? Justiça própria. Não é fazer justiça para as próprias mãos, não. É buscar justiça para si. O que significa isso? Trocar o conceito de Deus, justiça, pelo seu próprio conceito. E como é que acontece isso? Por meio de ações práticas, está ligado ao primeiro lá, né? Você achar que você está fazendo alguma coisa pela sua salvação, ou está fazendo alguma coisa para Deus te salve, te dê alguma coisa. Deus diz através do profeta: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Através do profeta Miqueias, ele vai dizer que os pecados do homem, ou os melhores atos de justiça do homem, são como trapos de imundícia, são podridão diante de Deus. É algo rejeitável e abominável diante de Deus. A pergunta é a seguinte: se eu estiver fazendo alguma coisa para receber as bênçãos de Deus, o que eu estou fazendo vai ser aceitável diante de Deus? Como é que a minha e a tua oferta é aceitável diante de Deus? Como é que todo o sacrifício é aceitável diante de Deus? Como é que o dízimo que você deposita é aceitável diante de Deus? Como é que o cântico que você canta aqui, é aceitável diante de Deus? Como é que você se apresenta aqui nesse dia de hoje, no dia do Senhor, para prestar culto a Ele, e você acha que o seu culto vai ser aceito? Como é que você acha? Talvez você ache que é porque você já aprendeu boa parte da confissão de fé, ou porque você está na igreja correta, ou porque você atenta muito bem para a pregação pastoral e deve fazer isso, e você é obediente. Por isso que está seu louvor.
cumprirmos todo o nosso dever de casa que Deus prescreve na sua palavra. Mesmo assim, irmãos, somos imperfeitos diante deste Deus Santo. E Deus só vai aceitar tudo isto por causa, Carlos falou, por causa de quem? Por causa de Cristo. Somente Cristo. Unicamente Cristo. Nada mais do que Cristo. Somente Cristo, irmãos. Somente Cristo. A justiça do verdadeiro Filho de Deus está em Cristo. Os pecados dele todos foram julgados e condenados em Cristo e absolvidos em Cristo. Por isso que agora ele tem paz com Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote eterno, pelo qual agora nós entramos na sala do trono da graça, que ele é o nosso pioneiro que vai na nossa frente a nos encontrarmos com Deus. Então aquele que busca a justiça própria, meus irmãos, ele pega Cristo e põe Cristo de lado. Ele abandona a mensagem da cruz. Ele abomina a mensagem da cruz. E ele vai dizer assim: não, eu tenho que jejuar mais, eu vou fazer mais isso, tá? Meu dízimo vai aumentar, eu vou ser mais trabalhador na igreja, porque assim Deus vai se compadecer de mim. Você está rejeitando a obra de Cristo no Calvário. O seu coração nunca passou por um verdadeiro arrependimento. Você está endurecido em pecados. Você está endurecido em pecados. Você está comprando hoje. É aqui nesse ponto que a gente vê que o arrependimento segundo a religião ele promove justiça própria. O homem vai buscar, igual Adão fez no Éden, buscar se vestir, buscar os seus próprios recursos para tentar fugir de Deus, para tentar fugir da responsabilidade que ele tem diante de Deus. E letra C, a outra característica do arrependimento segundo a religião, ele é amargo até o fim. Por que é amargo até o fim? O que os irmãos entendem desse? Eu não falar, não. Eu não sei, falar que lembrava de Adão. Sim, lembrar de Adão, muito bom, isso mesmo. As nossas olhas práticas adâmicas nos perseguem todos os dias. Não vai dizer que Adão foi um mito, que se for um mito, se eles tentarem provar que foi um mito, eu vou dizer, que mito forte é esse, que ninguém se consegue livrar dele. Adão não é um mito, Adão foi histórico e real. E nós vivemos essas perseguições adâmicas, caídas no pecado todos os dias, esses conflitos, todos os dias. Por isso a necessidade de arrependimento constante. Irmão, você não entende o que significa que ele amarga até o fim? Alguém quer falar? Quando você, por favor. Eu queria saber se a religiosidade é diferente ou é parecida ou igual à espiritualidade, e se elas estão ligadas ao divino. Até que o muito interessante. Ó, nós temos duas palavras: religiosidade e espiritualidade. Veja só. Religiosidade, ela já tem em si um significado negativo. É a pessoa que busca a religião como um fim em si mesma. Ela busca a religião, vamos botar só aqui, um fim em si mesmo. Ou seja, a salvação para ela vai estar na religião, uma vida que agrade a Deus vai estar na religião, de acordo com os modos da religião. Então é aquela pessoa que ela é, deixa eu ver outra palavra aqui, ela é, sim, mas tem uma palavra que resume tudo, ela é, também, da religiosidade eu vou falar, mas é uma palavrinha que resume tudo. A pessoa, legalista é uma consequência da religiosidade também. A pessoa que tem a religiosidade, o que ela é, a religiosidade, trabalha com a religiosidade, ela tem a religião como fim em si mesmo da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui para esclarecer tudo. Eu trabalho, eu já dizia no católico, nos católicos.
Aí evangelizando, falando do evangelho, confrontando na palavra de Deus. Aí de repente, quando eles não viram, eles não tinham mais argumento, o que eles fizeram, eles falaram assim para mim: mas não é assim que diz a tradição da igreja. Mas o que tem a ver tradição da igreja se a palavra de Deus é superior a qualquer tradição? Se a palavra de Deus dentro do cristianismo é superior a qualquer dogma, a qualquer rito, a qualquer tradição? Aí disseram: não, essa tradição ensina assim. E lá ainda diz mais, que é a Bíblia mais a tradição. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ou seja, para o religioso, ele não tem a palavra de Deus como algo absoluto em sua vida. Ele tem a palavra de Deus mais a religião. É a palavra de Deus mais do que a religião prescreve. Dessa forma, você vê os fariseus. Os fariseus ensinavam a palavra de Deus tão bem, por isso que o que eles pregam, aprendam e cumpram. Mas o que eles fazem não cumpram. A religiosidade. E o xixi e o evangelho sim. Os fariseus ainda ensinavam e eram judaizes, mas hoje em dia nem ensinavam. Eles têm a palavra como argumento, eles usam versículos isolados para fazer essas campanhas pega o versículo e aquilo vira a religião dele. Sim. Então, hoje em dia, eles não usam, eles não têm mais conhecimento da palavra. A palavra é e aí, a vivência e o estudo da igreja, a tradição, vale muito mais do que a palavra. Não é mais a palavra, mais alguma coisa. É alguma coisa e a palavra é alguma coisa. Sim, verdade. Obrigado. Aqui, irmãos, na religiosidade, tem algo também interessante. Você perguntou se as duas são ligadas ao divino. Dentro da religiosidade, como também dentro da espiritualidade, o divino assume as formas que a religião prescreve. Vou interpretar. Dentro da religiosidade, qual o conceito de Deus para o católico? É o mesmo conceito de Deus para nós? Qual o conceito do evangelho para o católico? É o mesmo conceito do evangelho para nós? Não é. Então você vê que a religião formatou o conceito de Deus. É a religião segundo a instituição humana, segundo a tradição que se desenrolou durante os fatos históricos. Mas não é Deus de acordo com a palavra e com a revelação espiritualista. Agora vamos para a espiritualidade. Hoje, um dos temas mais badalados, mais trabalhados, mais dialogados hoje, inclusive tem bons pregadores hoje na área de espiritualidade. Ricardo Barbosa é um. O Ricardo Agreste também trabalha muito bem em espiritualidade. Tim Keller também, e alguns mais. É um dos temas mais abertos hoje para a evangelização do mundo pós-moderno. O homem pós-moderno, ele odeia a religião. E o homem pós-moderno já é um homem arreligioso, sem religião. Ele é sem religião. Porém, não é um homem sem espiritualidade. Porque você vê o homem pós-moderno indo buscar o budismo, indo buscar o shintoísmo, indo buscar o protestantismo, o evangelicalismo, o catolicismo. Quer ver um exemplo? Quantos aqui viram o filme As Aventuras de Pi? Só dois? Eu também vi. Vocês não viram o filme. Mas veja, vocês viram lá, irmãos, depois que vão ver que o Pi, ele quando era menino, ele passa por diversas religiões. É verdade ou não é? Ele vai ao islamismo, ele vai ao cristianismo através da igreja católica lá, ele já era budista, né? Aí o pai dele até brinca com ele, o pai dele dá a entender que o pai dele era ateu. Aí lá na mesa de jantar, o pai dele diz assim, ele faz uma oração lá para agradecer pelo alimento. Aí o pai dele diz assim, você está faltando só se converter mais uma religião para passar o ano todinho de folga, de férias, de feriado. Ele faz uma piada com o filho dele. Mas naquele filme a gente vê a espiritualidade pós-moderna. O homem pós-moderno, ele não busca mais uma só vertente religiosa para tirar da linha espiritualidade. Ele busca várias. Porque ele crê
que Deus está presente em todas. São caminhos diferentes, mas Deus está presente em todas. Correto? Entendeu, João? Entendeu? Agora, o que acontece? Você falou que tem ligação com o divino, né? Tem. Mas dependendo da religião que veicula essa espiritualidade, ela vai estar ligada com o divino correto. Vamos ver um exemplo. O cristianismo bíblico. Ele sim vai estar ligado com o divino, revelado pelas Escrituras. Deus, Cristo Jesus, Deus em carne e osso, Deus humano entre nós. Essa sim é a espiritualidade verdadeira. Agora, se essa espiritualidade vier através de outras religiões ou seitas, o divino que vai estar conectado aqui é o divino que aceita que a religião entendeu e construiu. Volta no caso da religiosidade. Porque a espiritualidade também ela pode viver sem religião. Você pode não ter religião nenhuma, mas buscar uma espiritualidade sem o conhecimento correto, você cria para você também um divino de acordo com as suas afeições, opiniões, conhecimento de mundo. Entenderam? Então, alguém quer comentar? Essa é uma outra característica dos nossos dias, né? Porque se você pega a história, você vai ver que o mundo antigamente era basicamente religioso. Sim. Você podia dividir o mundo em regiões onde as religiões prevaleciam. Sim. Sempre teve ateu, mas era sempre uma minoria da sociedade. Hoje, na atualidade, nós não temos pessoas que se dizem ateus, assim, aos montes, tem algumas. Mas tem pessoas que fazem uma confusão espiritual, uma confusão religiosa. E muitos têm o próprio conceito, a religião própria. O próprio conceito de espiritualidade, o próprio conceito de religiosidade, sem estar ligados a uma religião formal, uma religião muçulmana, cristã, etc. Hoje é o que a gente mais vê, que mistura elementos diversos religiões. Tem uma espiritualidade falsa, espiritualidade não é verdadeira. Frustrante, provocador de muitos problemas. Francis Schaeffer escreve um livro chamado Verdadeira Espiritualidade. Se não me engano, foi o primeiro livro dele. Ele escreveu uma série de pregações para um grupo de jovens. Foi um livro que transformou muitos jovens ao longo das décadas através desse livro dele. Ele prega a essência do Evangelho para formar a base de uma verdadeira espiritualidade. Francis Schaeffer, para trabalhar isso lá. Não é respondido? Existe a verdadeira espiritualidade e a falsa espiritualidade. Com certeza. Mas existe verdadeira religiosidade? Não existe. Ela insiste, por isso que eu falei, ela insiste é negativo. Porque é um indivíduo que só recorre que ele vê a religião como um fim em si mesmo. Mas tem coisa que eu não entendo. Eu acho que ele sabe o que eu vou falar sobre a verdadeira religião. Sim. Eu não entendo, então. Preste atenção. Você pega a palavra religião. Você vai pegar o verbo latim religar. Religião, no seu sentido vocabular, significa ligar novamente. Ligar novamente. Por que ele está falando ligar novamente? Porque ele entendeu que o homem foi separado de Deus, vou colocar aqui Deus, e o homem, o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Então o homem está separado de Deus por causa do pecado. Aí a palavra religião vai mostrar que o homem precisa ser religado a Deus. E se você for trabalhar com o conceito de religião à luz das Escrituras, quem é que liga o homem a Deus? Cristo. Então Jesus Cristo vai religar o homem a Deus. Mas aqui no meio você vai ver Cristo. A verdadeira religião é quem? Cristo. Aquela que tem Cristo como seu centro, aquela que tem Cristo como seu mediador, aquela que tem Cristo como seu guia, o seu líder. Correto? Esse é o sentido. Muitos teólogos protestantes hoje não gostam de usar mais essa palavra religião, porque ela, com o tempo, ela gerou uma série de negativismos. Tanto que a religiosidade é um deles, né? Porque religiosidade, eu sei, tudo ligado a essa palavra religião. Então ela ficou sobrecarregada de muitos
conceitos negativos. A pessoa religioso, né? Religioso, a religiosidade. Aí, o seu trabalho é esse conceito. Eles estão interpretando substituindo esse conceito de religião aqui, muitas das vezes por esse termo aqui, ó, espiritualidade. Então os irmãos vão ver muito na literatura atual esse termo espiritualidade substituindo esse termo religião. Não é errado não, viu, irmãos? Não é errado não. E é até uma forma sadia de transmitir o evangelho para essa sociedade que buscam espiritualidade ao invés de religião. Porque religião, ela foi sobrecarregada com o conceito de sistema. E principalmente, pela história da igreja, a gente vê quando a igreja se institucionaliza e aí vira religião. Aí o evangelho é esvaziado das instituições das religiões cristãs. E quando o evangelho é esvaziado dessas instituições cristãs, aí vira um local religioso, vira uma religião, mas perdeu a vida. Perdeu o verdadeiro sentido do religar. Aí as pessoas hoje buscam o religar através da espiritualidade. Vai buscar o religar na yoga, vai buscar o religar na muitas religiões. Entende isso? Não foi o que você está falando? Ah, entendeu? Certo mesmo? E aí, quer falar? Só complementando que dentro da teologia reformada, essa aversão à palavra religião é maior ainda. A gente tem muitos artigos, contrastando evangelho e religião. Por quê? Porque religião, como o Gato falou, com o tempo, inverteu ali. A religião, para o senso comum, a média, dá uma ideia de que o homem está buscando Deus, de alguma forma. Então não é Deus buscando o homem, como o evangelho faz. É o homem procurando meio de buscar Deus, ou seja, uma atitude sinergística, o homem contribuindo para a sua própria salvação. Então, por isso que com o tempo, principalmente na teologia reformada, essa palavra vai ser meio que execrada. Você vai ver esse dualismo, religião versus evangelho. Por quê? Porque ela vem carregada nesse sentido, de que o homem é que está buscando Deus, e não o contrário. Agora, obrigado, é isso mesmo. Fechou com ele aí. E o grande problema está aí mesmo. Se você não entender Cristo aqui no meio, é o conceito de religião mais padrão que você vai ter. Por isso que aí se esquiva esse termo de religião. E põe no lugar dele evangelho e põe no lugar dele espiritualidade. E a religião é um sistema. É um sistema. Irmãos, e aí, vamos lá então? Alguém tem mais alguma pergunta? Agora vamos lá para o evangelho. Olha o conceito e nós estamos fazendo isso aqui hoje, está vendo aí? Confrontando o evangelho e a religião. Olha o conceito do evangelho para o arrependimento. Olha, o propósito dele. O propósito do arrependimento, segundo o evangelho, é repetidamente chegar à alegria da nossa união com Cristo, para enfraquecer nossa necessidade de fazer algo contrário ao coração de Deus. Aí é alegria e consciência. Entendeu? Eu nunca fui de ir para aquela marcha que eles têm lá no pano, até porque eu não gosto do pano também. E o que acontece? Eles querem que você lá misture tudo com religião e com santidade. Todo mundo está misturado na desgraça lá, misturado na miséria lá. Todo mundo misturado. Aí você chega para um, meu amigo, isso é o que mesmo? Eu sou santo de fulano de tal, sou eu de fulano de tal. Tudo misturado, uma desgraça só, uma miséria só. Dizendo que é religioso. Religioso de onde? De onde? Então veja, irmãos, os irmãos percebem que tem ali a palavra alegria. Os irmãos percebem que tem Cristo aqui também. O Tim Keller, quando escreveu esse propósito do arrependimento segundo o evangelho, é o seguinte: nós devemos chegar à alegria da nossa união com Cristo.
A nossa união com Cristo, ela traz o que para nós, irmãos? Por que nós explicamos aqui ainda há pouco que sem Cristo não haverá satisfação nenhuma, não haverá justiça nenhuma? Quando nós, pelo Evangelho, entendemos que todos os nossos pecados foram condenados em Cristo e que somente de Cristo recebemos o perdão perfeito, isso nos faz, o Evangelho nos faz nos satisfazer em Cristo. Aí eu abro mão das minhas obras, aí eu abro mão das minhas bacunas. E o que eu vou oferecer então diante de Deus? Cristo Jesus. Cristo Jesus vai ser o sacrifício que nós vamos oferecer diante de Deus. A obra de Cristo Jesus, meus irmãos, é o que nós temos que apresentar diante de Deus. Nada mais. Nada mais. É Cristo. Quando o Evangelho, meus irmãos, é por isso que é mudança de mente, metanoia. Quando o Evangelho muda esse conceito aqui dentro de mim e me faz ver entre eu e Deus somente Cristo, isso inunda o meu coração de alegria e de paz. Aí eu não preciso fazer mais nada para colocar entre mim e Deus, porque quem está entre mim e Deus é suficiente para satisfazer todas as exigências de Deus para com o pecador. Quem está entre o pecador e Deus é Jesus Cristo, o Cordeiro imolado e ressurreto, que de uma vez por toda pagou todos os nossos pecados a Deus e satisfez a justiça de Deus e deu paz perfeita aos filhos de Deus. Quando eu começo, meus irmãos, a ver todos os meus pecados, e aí são todos, é da mentira ao roubo, ao furto, a dissimulação, a língua nervosa, a fofoca, a ira, a briga, a chocarrice, as perversões sexuais, a insubordinação, o destempero, o desequilíbrio, tudo isso, meus irmãos, tudo isso que é pecado diante de Deus, que é transgressão à lei de Deus, todos eles sendo julgados, condenados, culpados em Cristo e satisfeitos em Cristo Jesus pela obra perfeita dele, em cumprimento da lei e da morte do Calvário. O coração do homem vai desacelerando num descanso pacificador. E ele não tem mais nada a barganhar com Deus. Aí quando ele se sente, meus irmãos, no alvo desse amor, dessa graça e desse perdão, ele vai abrindo mão dos seus pecados. Não mais porque ele agora vê um Deus ameaçador, um Deus que quer esganá-lo, mas é porque ele diz o seguinte: Cristo morreu por esse pecado e eu tenho que abrir mão dele. Cristo pagou um alto preço por mim e eu tenho que abrir mão dessa vida pervertida. Deus me ama, Ele enviou Cristo e ainda me deu o arrependimento verdadeiro. Eu tenho que abrir mão dessa vida odiosa de pecado. Aí é que começa a construir a consciência do pecador crente, do pecador crente. Começa a construir essa consciência dele, de que não é mais por ameaça, por barganha, por justiça própria, por autoaceitação diante de Deus. Ele não vai querer ser autoaceito diante de Deus pelo que ele faz, pelo que ele deixa de fazer. Ele agora se vê aceito diante de Deus, e todo aceito, irmão, diante de Deus, através de Cristo Jesus. E não tem, meus irmãos, algo que mais nos prove isso, a paciência de Deus em nos curar. Faça uma retrospectiva da minha e da sua vida e vejam tanto que Deus ainda tem paciência comigo e com você, esperando que nós deixemos ainda alguns pecados que nós domesticamos, irmãos. E nem por isso Deus deixou de abençoar, e nem por isso Deus deixou de nos acordar de manhã, e nem por isso Deus nos deixou se acompanhou para a igreja. E pelo contrário, Deus só tem investido em nós, com a sua graça, com a pregação da palavra, com a oração, com a comunhão com outras pessoas que estão progredindo na fé espiritual. Deus tem nos cercado de pessoas que investem em nossa vida espiritual.
espiritual a fim de que nós cheguemos à maturidade do varão perfeito que é Cristo. Mas mesmo assim ainda estamos domesticando pecados, irmãos. Que quando verdadeiramente o Evangelho raiar aqui dentro das nossas cabeças, pelo poder do Espírito Santo e da graça, e for formada essa consciência de que eu devo mudar de opinião, não por ameaça, mas pela obra de Cristo Jesus, pelo amor de Cristo Jesus e pela graça, é que a vida espiritual vai alcançando um crescimento sadio. Basta ver as crianças. Crianças que verdadeiramente são amadas são bem desenvolvidas em suas vidas, irmãos. Ou não? Os orientadores educacionais, o que mais brigam, meus irmãos, pelo que eles mais lutam, é que primeiramente as crianças tenham lares cujos pais amem verdadeiramente essas crianças e se invistam nelas. E aí elas vão se desenvolvendo. Os potenciais vão se ampliando. Isso falando do ponto de vista humano. Agora pega uma criança que é odiada, que é rejeitada, pensa os traumas que essa criança vai ter, as dificuldades que ela vai ter de se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, psicologicamente. Para ninguém achar que eu estou falando desse. Pegar o Zé, capítulo 14. Vou ler alguns versículos aqui. Capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e arrependei e voltar. Dizei, perdoa toda iniquidade. Faz essa confissão, Israel, para mim. Perdoa toda iniquidade, Senhor. Aceita o que é bom. E em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Olha o que Deus quer. Confissão de boca. Senhor, eu sou pecador. De fato, eu tenho andado em pecado. Me transforma, me muda. Aí Deus vai dizer assim. Aí o povo de Deus vai dizer assim: a Síria já não nos salvará. Nós não confiaremos mais em nós mesmos. Nós não confiaremos em outro. Nós não nos apoiaremos nos poderes deste mundo, Senhor. Nós confiaremos somente em Ti. Esse é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento põe em Deus, meus irmãos, como a nossa maior esperança. Aqui nesta época, o povo de Israel estava recorrendo à Síria para fugir do juízo de Deus, do exército inimigo que viria. E aí Deus está dizendo: quando vocês se arrependerem e voltarem a mim, digam o seguinte para mim: que vocês não vão recorrer mais à Síria, que vocês vão recorrer a mim, que vocês vão confiar somente em mim. E traduzindo para nós, Deus está dizendo para nós: diga que você não vai confiar mais nas suas auto-justificativas, nas suas palavras furadas diante de mim, nas suas tomadas de decisão que você disse que vai mudar e que nunca muda. Diga que vai confiar somente na obra perfeita e meritória de Cristo sobre a sua vida. E aí o profeta vai dizer, e aí Deus está dizendo ainda: diga que a Síria não vai salvar vocês, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, a idolatria. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Aqui o povo de Deus estava metido com a idolatria. E aqui a pergunta é a seguinte: e o dinheiro tem sido o nosso ídolo? Não, tem dinheiro, dá para fazer isso aqui. Isso aqui está tranquilo. Qual tem sido o nosso ídolo? Vai pegar e voltar. É? Não, eu confio. Tenho dinheiro, rapaz. Qual tem sido o nosso ídolo? Nossa posição social? Nossa habilidade em conversar, em ganhar no papo? Qual tem sido o nosso ídolo? Deus está dizendo: deixa os ídolos, deixa os ídolos. Curarei, aí Deus vai dizer: curarei a tua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Irmão, preste atenção no que Deus está dizendo. Deus está dizendo: eu de mim mesmo os amarei. Deus não está dizendo assim: não, eu vou passar a amar vocês porque vocês estão vindo à igreja todo dia. Eu vou passar a amar vocês porque vocês vão abandonar os vossos ídolos. Eu vou passar a amar vocês porque vocês, a partir de hoje, vão ser os melhores adoradores. Deus está dizendo: o amor que eu amo vocês é fundamentado em mim mesmo. Porque se
se for fundamentado no que vocês fazem e no que vocês são, não resta amor, só ira e juízo. E aí, continuando aqui, só um momentinho. Diga. Voluntariamente os amarei. Voluntário, eu preciso de motivos. Nenhum. Eis-me aqui, vou amar vocês. Espontaneamente, de força. E Deus vai dizendo: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Olha os frutos, meus irmãos, de quando Deus se volta para o seu povo. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e seu resplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do lírio. Os que se assentam no lobo à sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amor de Deus. O propósito do arrependimento é repetidamente chegar à alegria da nossa união com Deus, para enfraquecer nossa necessidade de fazer algo contrário ao coração de Deus, alegria e consciência. Quando eu fosse bonzinho, não precisava isso aqui, ó. Sentir as vossas misérias, lamentar e chorar, converta-se os vossos rios em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Veja quanto é bonzinho. Entendeu isso aí? Entendeu esse conceito? Os irmãos estão vendo que é diferente daquele conceito carregado, como os irmãos disseram aqui, de muita lágrima, de muito choro, de muito peso, de muito teatro, de muito drama. Percebe isso? Agora o que eu quero dizer para os irmãos também é o seguinte: Deus não lida com o robô. E cada um tem uma estrutura. De fato, existem pessoas que, quando Deus transforma o coração delas, choram amargamente pelos seus pecados. Mas por que vão chorar pelos seus pecados? Porque já houve a mudança na mente, mudança de opinião. Aí ela vai fazer um contraste com o que ela vinha fazendo, e com a proposta de Deus, e com a obra de Cristo Jesus. Aí ela vai sentir as misérias dela. Mas já vai sentir as suas misérias, esse arrependimento, não mais no desamparo do ser, mas como toda a sua vida amparada por Cristo Jesus, acalentada por Cristo Jesus, sossegada por Cristo Jesus. Ideal gritando de arrependimento, marcado por choro, lágrimas, pesar. A Bíblia apoia, claro que sim, chorar e fazer misérias e tal. Mas, meus irmãos, no Brasil isso é muito perigoso, porque a alma latina ela é muito emocional. A alma latina é muito emocional, muito sanguínea. Aí os batistas escreveram um hino, eu não lembro bem todo o hino, mas diz assim: o chorar nos salva, mesmo lagrimar sem fim. Aí ele fala: nossas lágrimas terão fim, o chorar nos salva. Se não me engano, é assim que o estrofe diz. Então, meus irmãos, nós não podemos nos deixar enganar pelo gato de bola que há em nós. Nós temos que buscar de Deus um verdadeiro arrependimento, o qual Cristo é o centro, e o qual Cristo é o motivador principal, e cujo fim, o propósito final, é nos assemelharmos a Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se tiver lágrimas, amém. Se não tiver lágrimas, Deus está trabalhando em mim. É melhor não ter lágrimas e ter mudança de vida, ter mudança de opinião, ter mudança de relacionamentos, do que ter lágrimas e só ficar em lágrimas. E
só ficar em lágrimas. Lágrimas comovem, lágrimas, já disse até um escritor, que as lágrimas é uma das maiores expressões da humanidade. O homem veio chorar depois do pecado, aí veio chorar com sofrimento. Mas veio, até o Cristo chorou também, se compadecendo com o problema do mal que o pecado causa. Mas o importante que nós temos que ter em mente, é essa verdade. O verdadeiro arrependimento, ele está em nós buscarmos Cristo. E termos Cristo como alvo. E descansarmos na obra de Cristo. E não descansarmos, irmãos, até vencermos os pecados mais grosseiros de nossas vidas. Nós não podemos brincar com o pecado. O arrependimento fala terrivelmente do mal do pecado. O pecado, ele trouxe os maiores males para o homem, que é endurecer o homem contra a palavra de Deus. Arrependimento significa eu sou endurecido e eu sou endurecível. E o Evangelho diz: eu tenho um arrependimento verdadeiro que vai torná-lo arrependido e arrependível. Entende isso? Para concluir, próximo slide, por favor. Arrependimento e autojustiça. O arrependimento religioso é egoísta. Perdão através do nosso arrependimento. Aí vem o perdão através do nosso arrependimento. Por que eu digo? Por que o Tim Keller escreveu a vida de irmãos? O arrependimento religioso é egoísta. Ele põe ali perdão através do nosso arrependimento. Porque ele acha que vai receber perdão de Deus através do arrependimento. Não vou me arrepender para receber perdão. Não. Eu recebo perdão baseado na obra de Cristo. É em Cristo que eu recebo perdão. O Evangelho diz o seguinte: o pecador recebe o perdão de Deus por causa de Cristo e da perfeita obra dele, da justiça de Cristo, morte e justiça própria. O Evangelho diz: quanto mais aceitos e amados nos sentimos, mais e mais nos arrependemos. Aí, na próxima aula, nós vamos ver alguns passos que o Tim Keller dá sobre uma vida de investigação própria e buscar o verdadeiro arrependimento. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos.